Olá, 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 tudo bem, pessoal? Chegando por aqui, me ajeitando para receber minha convidada de hoje, Semari Dutra, uma coach, uma amiga. Olá! Uma amiga de trabalho de alguns anos, de muitos anos, que é um prazer enorme a gente reencontrar. Né? É muito interessante esse processo da nossa jornada profissional, do quanto a gente precisa olhar para esse momento de manter os networkings, né? Então, manter exatamente uma amizade ou uma relação profissional, mas manter relações é muito importante para que a gente consiga ter esse tipo de experiência de hoje, que a gente hoje muda de carreira, então a gente vem contar um pouquinho para vocês. Também, além de mudar de carreira por um longo período, aí uma ajuda a outra, uma olha pela outra em todos os aspectos, isso é muito gostoso. Nem sempre a gente consegue manter amizades, mas também tem... Olá, ela apareceu por aqui, esperando ela mandar o convitinho. Vamos ver se eu que tô mandando agora. Olá! Ai, que encontro delícia! Gente, quando eu me emociono, parece que eu viro japonesa, que eu quero. Que saudade, querida! Muita saudade, Fabi! Muita saudade, meu amor! Que bom te ver por aqui, de Eu verdade. tava contando que isso são, olha, quando eu comecei na Parmalat, que você já estava 2000, em 2000 ou 99. Ai, É, meu no, Deus, que horror! foi 99. Foi Eu entrei em 99, né? 99, você entrou e você é uma menina, gente, Uma uma menina. menina. Éramos uma Gente, menina. Somos ainda, né? somos, somos, somos. Vamos por aí que ainda somos, né? Somos muito. Isso tem o quê? 20 anos? Meu Deus, como esse universo é maravilhoso, né? É verdade, Fabi. Como É, relações são importantes. Eu estava comentando isso agora. não, Tudo. engraçado que a gente se afastou por um determinado tempo e aí de repente a gente se encontra mais ou menos na mesma vertente, quer dizer, os caminhos novamente se cruzaram, né? Que coisa De no- maravilhosa. Porque a gente trabalhava, pessoal, em áreas complementares, né? Então, eu trabalhava em Uhum. marketing, a Semar em suprimentos. Eu nem apresentei a Semar, daqui a pouco a gente fala. É E aí, verdade. então a gente fazia projetos de lançamento de produto, de embalagem, juntas. Então éramos muito parceiras, porque eu não conseguia realizar sem ela e nem ela sem mim. Então era uma coisa Exatamente. maravilhosa, né? E hoje a gente está no mesmo movimento, né? Uma complementa a outra no trabalho, mudando de trabalho, né? Mudando completamente de carreira, mas não, e mantendo essa amizade e essa cumplicidade aí na profissão, né? Que lindo isso! Exatamente. E sempre nos complementando, né? Isso que é legal, Fabi. Nossa, Isso é muito nossa, eu tô lindo. achando sensacional isso, gente. Olha, Não, tem uma novidade que a gente escreveu, né? Que no banner era a. Então, lá no post, essa live era dia 30/10, né, gente? Porque a ansiedade, assim, faz com que a gente, às vezes, não procrastine, porém, acelere, que é um outro movimento. E aí, quando eu exatamente. fiz, eu digitei e falei, ai, gente, é isso, vai, vamos que vamos, não vamos Dia mudar 30 do nada. 10 tem outra. Pronto, tá Exato, marcada já. lançamos, manifestamos isso. E eu tô muito Olha, feliz de estar aqui, Fabi, porque eu me ausentei das redes sociais aí durante um mês e meio, mais ou menos, né? por quê? Ah, porque às vezes a gente precisa se olhar para dentro, Opa, né? opa.
Às vezes a gente precisa olhar para dentro, tá cuidando só do outro, só cuidando do outro, e às vezes a gente precisa ser cuidada e se autocuidar também, né? Nossa, e Então, acontece. e eu tô muito feliz porque eu tô retomando com você. Olha que sensacional isso! Quando eu tô tentando arrumar esse negócio que não tá dando certo. Quando a gente voltou, e vamos colocar um filtro nessa cara? Vamos. Ai, Quando a vamos. gente Fruta é voltou, quando tudo, a né? gente voltou, principalmente no dia de hoje. Quando a gente voltou a se falar, é, eu percebi que você estava mais engajado e de repente recuou. E isso é uma coisa muito comum e é uma coisa muito saudável para que a gente retome energia, para que a gente visualize nossas Eu possíveis brincando de melhorias. filtro. Desculpa. Imagina! Nossas possíveis Fala. melhorias e a gente volte com uma nova versão, né? Mais atualizada. É Exato. tão gostoso isso. E, gente, é Exato. bastante comum. Você sabe que eu ainda não tive esse processo, desde quando eu comecei na jornada aqui com a terapia integrativa, aqui nesse canal, né, no Instagram, eu ainda não passei por isso. Eu tive assim uma semana onde eu ainda relutei para aparecer no meio de trabalhar minhas crenças, minhas emoções, mas agora eu vejo que daqui a pouquinho eu devo chegar aí. Só que deve chegar férias junto, então eu vou. É bem comum, né? Eu acho que assim, esse tempo de reclusão, ele exigiu de nós habilidades emocionais que nem sempre estávamos prontas, né, Opa! para poder exercê-las. Oh, A gente acha que pode dar conta de tudo. Eu dei conta do pessoal da casa, né, da isso, família, mas aí eu isso. acabei de esquecendo de mim. Então, por isso eu dei fiquei um pouco ausente. Mas estamos aí. E é Agora importante. Vamos, é vamos contar da importante. gente? Vamos, lógico, vamos lá. Tá. Então vamos lá. Ser Mari, como eu comecei contando, é uma amiga de longa data, uma parceira de trabalho de longa data, por questão 20 anos, né, gente? Então, assim, vocês podem imaginar idas e vindas desse relacionamento, mas o que sempre permeou foi muito carinho, né? Muito amor, muita verdade, muito Muito afeto. Nossa, cuidado, muito muito coisas cuidado um com a que outra, me arrepiam e me emocionam. Ai, que delícia! Porque é sobre isso, né? É sobre a gente poder se conectar, ter empatia pelo outro sobre os momentos e se conectar quando a gente acha que tá na hora, pedindo às vezes a permissão, ou às vezes chegando com tudo, que é mais a minha cara, mas sempre, sempre de forma bastante amorosa. Então, eu a convidei porque nessa jornada a gente entra com ela sendo coaching, cuidando de carreiras, trazendo nesse movimento, olha esse filtro, gente, a espiritualidade, vamos tirar isso aqui daqui, a espiritualidade, né, como coach, olhando para o lado espiritual, que é muito importante, e eu que faço isso o dia inteiro, né? Olho para essas energias, para esses quatro corpos espirituais, mentais, emocionais e físicos. Então, é um prazer enorme te ter aqui, saber que a gente vai contribuir um pouquinho nessa hora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, querida, muito obrigada. É isso mesmo, né? Eu tenho trabalhado como coaching, eu Tá. desenvolvo esse trabalho atualmente, e engraçado, eu tinha um nicho, mas ele está fazendo um movimento, Deus está me trazendo um movimento para algo de autoconhecimento. Né? Olha. É um pouco diferente do Theta Healing, né? A gente traz um Uhum. pouco mais racional, é, onde você vai se olhar sem o julgamento. Sim. E o tema da nossa live hoje tem muito a ver, porque permeia muito o comportamento humano no seu dia a dia, no seu desenvolvimento, na Sim. sua dificuldade de fazer seu autoconhecimento. Sim. Sim.
O nosso tema é procrastinar, para quem ainda não viu, e eu acho que eu falei no começo, nem me recordo, porque a gente vai nesse bate-papo gostoso, e é um tema que, principalmente depois dessa pandemia, quer dizer, ainda na pandemia, né, mas, enfim, a gente tentando aí achar brechas, né, ele é muito recorrente, né, porque Muito. emoções pularam, foram soltas aí, a gente botou para fora, e agora muitas pessoas não sabem o que fazer com elas, né, Cê? E a gente Exato. precisa olhar para isso, porque isso é bastante importante no momento em que você quer realizar qualquer coisa, né? Exato. Eu acho que, antes de mais nada, essa palavra procrastinação, ela é uma palavra que está começando a ser utilizada agora com maior frequência, mas acho que nem todo mundo sabe o que é procrastinar, Boa, né? boa, Então, se você verdade. me permite, eu queria te trazer até, eu estou com um dicionário aberto justamente para Claro, trazer uma, uma, uma definição precisa para depois a gente começar a permear dentro das nossas realidades, né? perfeito. Ele fala que a procrastinação é o deferimento ou adiamento de uma ação. Para a pessoa que está a procrastinar, isso resulta Uhum, em estresse, sensação de culpa, perda de produtividade, vergonha em relação aos outros, por não cumprir com as responsabilidades e seus compromissos, uhum, né? perfeito. Então, em resumo, procrastinar é deixar para depois. É, Só que isso não é tão simples quanto parece, exatamente. né? É, tem uma coisa que eu queria só colocar a mais, que eu acho nessas palavras, nesses sentimentos e emoções que o dicionário trouxe, que é a questão do eu vou fracassar. Nossa, como a gente tem medo de fracassar. Então, se eu acho que por alguma razão eu não vou. Antes feito que perfeito, né? Mas tem essa frase que eu usei Essa por muito frase é tempo. linda, Ela é essa frase é linda. linda. Se joga, põe, né? Porque no que você está fazendo aquilo já é perfeito, é o seu melhor, é como você sabe fazer. Então principalmente no início aqui do Instagram, né? Desse canal que virou um canal para mim, eu falava muito sobre isso, para eu conseguir me manter aqui, porque é uma exposição, né, Cê? E o medo de ser julgado, o medo de de se sentir fracassado, né, de não passar, é, é, de não dar conta desse serviço, dessa contribuição, me paralisou muitas vezes e me fez É, procrastinar tantas, eu não acho é? que assim, é, dentro do coaching, a gente tem uma coisa chamada, uma das ferramentas que a gente utiliza é a identificação do perfil comportamental do cliente ou do coach. Uhum. E dentro deles tem um dos perfis que chama mais a atenção, e ele entra como um mecanismo de defesa, é a procrastinação. Por quê? Ele busca a Isso, perfeição. Se eu isso. não posso ter o perfeito, eu nem faço. Eu Nem procrastino. Ah, começam. amanhã eu vou fazer. Amanhã eu vou acordar melhor, meu cabelo vai estar melhor, Não, e né? tudo é muleta, Eu né? tudo é muleta. Ah, eu tenho que ir lá comprar pão, né? Ou então, É, eu tenho que mandar um zap pro delivery, né? Uma coisa assim mais é, atualizada. é, Então, é isso mesmo. tudo passa a ser motivo para que você não faça. Então, o perfeccionismo, ele é uma força, ele é uma qualidade, ele é uma virtude, desde que não exacerbado. E Exatamente. aí, a primeira coisa que esse perfeccionismo traz para você é a procrastinação. Eu sofro disso. Eu preciso Jura? todos os dias acordar de manhã e me é o horário vigiar. Ok, eu sei que eu preciso fazer e vai sair do jeito que der. Isso. E eu vou me Né? organizar e eu vou listar as Exato, prioridades e eu vou com bastante calma, no meu tempo, sem exato. pressa e sempre pensando, né? Esse é o meu melhor, esse é o meu melhor. Porque quanto mais a gente pensa assim, mais. Eu tô usando essa palavra demais, mas não vou usar mais, que ela é palavrão. Mais
não sei nem usar. Porque tem uns palavrões que definem exatamente o que a gente Eu acho, vou mas eu falar. acho que depois das 8, Mais tudo bem. foda. Exato. Ah, Mais foda você fica. Esse é o meu melhor. E aí você vai tomando corpo, aquilo vai tomando conta do seu sistema, né? Você vai exato. mudando a sinapse neural e você vai se Isso. empoderando dessa força de ser foda, do meu foda, que não é o seu. Cada um tem o seu e tá tudo bem. Mas você vai se descobrindo, não é? E aquilo cada vez mais vai te dando combustível para você evoluir. É cada dia, Exatamente. né? É uma vez, é cada dia, né? Por É, hoje. exatamente. É como os alcoólatras anônimos mesmo, Exato. né? É. Aquela pessoa que passa a identificar, porque esse é o primeiro passo. Por que eu não estou fazendo? Uhum, Por que meu dia não está rendendo? uhum, Ah, porque eu estou deixando de lado, porque eu estou preferindo ficar sentada no sofá de perna para cima. Então, é, esse é o primeiro passo para a gente poder combater essa situação. Porque é, aí depois vai entrando exatamente o que você falou. Eu vou acordar de manhã e vou falar: hoje eu vou fazer o meu melhor. é, Hoje eu vou me dedicar. Para é. dar um passo, nem que seja de formiguinha. Um passinho, É. passinho. E tem a hora, gente, importante, assim, a hora do recreio, né? No recreio da nossa época, a hora do lanche. De Tem essa intervalo. hora do intervalo, isso, essa palavra. Tem a hora do intervalo. Então, assim, vai ter a hora em que você vai ah, relaxar um pouquinho, receber, celebrar, né, aquilo que está acontecendo, aquela conquista que você teve. E vai ser tão Exato, delícia dividir com alguém o que você fez. Quantas vezes eu exato. tinha que fazer um post ser. E eu não sou uma pessoa que tenha procrastinação, mas Não, você é executora. é, mas diante, por exemplo, qual era o meu desafio, né? Ter que fazer posts. Para eu fazer posts, eu tenho que acessar minha criatividade, não a do conteúdo. Não essa, não da contribuição, né? Não da escrita, mas a da criatividade. Para eu acessar minha criatividade, eu tenho medo de que você não goste. E aí eu vou me sentir julgada. E eu vou me sentir fracassada ou impotente, porque eu tenho que fazer você gostar. Poxa, é para você. E aí o que eu fazia? Não, não. Eu não sou Não tá bom. criativa. Como é que eu vou É. fazer um negócio desse? E aí eu tenho uma amiga que a gente sempre para, né, senta junto para fazer conteúdo, e ela falava assim, até a hora que você tem que dar o clique interno, né? Ela dizia assim para mim: "Não, Fabi, sobe essa palavra, desce aquilo, faz aquilo". Um dia eu virei para ela e falei assim: "Vai ser do jeito que eu conseguir". E vai ser do jeito que vai tocar o coração das pessoas, porque esse é o meu jeito agora. E eu vou melhorando a cada dia e eu vou tocando mais e mais. Mas entender também, gente, que tudo que está ao seu redor, você é aprendiz da vida. Se colocar nesse lugar é fundamental para que você não se autocritique, não auto-julgue, que você se auto-perdoe de que se você também está aprendendo, quantas pessoas não estão aí com você? E gostos, né, Cê? Quando que a gente vai atender a todos? Me conta. Exatamente. Eu acho que assim, são alguns passos, né, Fabi? Então, Porque vem o perfeccionismo, vem o julgamento, e o sim. julgamento, ele está muito mais relacionado ao. Quando a pessoa entende isso, a vida fica mais fácil. A Que o vida. julgamento está relacionado ao que a pessoa enxerga pelo coração dela, é o que está dentro dela. É, Então, se você tem a certeza que você está trazendo amor para aquela ação, que você está trazendo o teu melhor para aquela ação, a melhor energia, o propósito que Deus te determinou, aquele amor naquilo que você está fazendo, é. o julgamento não passa Passa mais ser. Você não desapercebido. precisa mais ter o medo do julgamento. Só que isso é treino, Treino. né? Isso é Opa! treino. Todo dia, novamente, de manhã, a gente tem que lembrar. Se eu ouvir alguma coisa, eu agora voltei a usar o cabelo bagunçado.
Se o outro não gostar, o problema é dele. O que eu vou fazer? Então, se ele não gostou do post, é porque não era para você. É isso, gente. Tem uma coisa que eu gosto de falar que é sobre o outro, né? Se não tocou o outro, é sobre ele. Ele não tá aberto para aquilo, então tá tudo bem, né? Se ele julga que o seu cabelo tá bagunçado, é sobre ele, sobre o gosto dele, não sobre você. E assim, essa é a graça da vida, né? Se todo mundo achasse o cabelo de todo mundo lindo, todo mundo ia ser loira de cabelo liso assim? Não. A troca não existe nunca em nenhum nível. Exatamente. Então, essa é a graça da vida. Quando a gente olha para as formas, né? Para tudo que a vida te traz, que são aspectos cada um únicos, né? Individuais, e a gente passa a não julgar, o que acontece? Você abre, você expande a sua consciência, o seu leque de aprendizados de uma forma sem tamanho. Porque você passa a aprender, então né, com outro, com a outra que é loira, com outro que tem o cabelo, com outro que age assim, outro que sente assado, com um olhar de aprendiz, né, Cê? E não um olhar do sabidão. Exatamente. Né? De manhã vocês acordam, fecham o olho e falam assim, ó. Eu sou aprendiz da vida. Ai, que lindo. Eu vou dar o meu melhor. Isso. Né? Por hoje, eu coloco todo o meu amor aqui agora. E acabou, gente. Não tem mais, não tem espaço para ser diferente. E vai chegar onde tiver que chegar, do jeito que tiver que chegar, no coração de quem tiver que chegar. Quem tiver na mesma sintonia, aí tudo bem. Exato. A gente não precisa chegar em todo mundo, né, Cê? Eu queria falar de uma pessoa aqui, que é o Paulo. O Paulo entrou agora. O Paulo também é um coach. E o Paulo um dia me deu um tranco desse para eu parar de procrastinar. Então, de vez em quando, existem anjos e arcanjos na nossa vida para dar uns trancos, porque é como eu chamo de arcanjo. e foi bom. E você equipe, vê, né? Equipe de apoio, eu chamo. Exato, a Vanessa também. A Vanessa é uma pessoa que a gente conhece, é uma grande amiga, na realidade, aqui de Vinhedo. E ela também sempre fala sobre isso. A gente precisa se iniciar esse caminho de autoconhecimento, porque você vê, a ação do deixar para depois, ela é só a pontinha do iceberg. Né? Existem tantas outras coisas por trás, quer dizer, embaixo desse mar, né? Que são muito mais complexas. E quando a gente tem o autoconhecimento, pessoas de apoio em torno de nós, você consegue deixar de sentir a culpa, deixar de achar que você tem que ser o perfeito, se aceitar. Porque tem dia também que a gente acorda e fala, eu não tô afim mesmo. E vai fazer aquilo propositalmente. Né? Isso é diferente de... né, Cê? É diferente de procrastinar. Isso. Hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu vou ficar com as pernas para cima. É uma escolha. É uma escolha. Agora, usar de artifícios, julgamento, perfeccionismo, medo do fracasso, achar alternativas, né? Distrações, porque o celular é uma distração. Gente, ele come o nosso Acaba tempo. com a gente, né? Sabe? Então, como é que você precisa ter disciplinas no momento que você reconhece a procrastinação? Você reconhece quais são os gatilhos? Você precisa ter a disciplina. Não adianta. É verdade. O Theta Healing, ele ajuda muito nisso, porque ele é uma técnica que trabalha com as emoções que estão ali no seu subconsciente, que geram todo o comportamento padrão. Uau! Então ele consegue olhar
Porque procrastinar hoje para você é sobre procrastinar, só que ele causa ansiedade e causa a autocrítica, né? O medo do fracasso. E essas sensações, essas emoções, a gente precisa entender de onde vieram, para que a gente consiga mudar essa sinapse, mudar essa crença e te liberar para que você não sinta mais. Então, até eu quero te fazer uma pergunta referente a isso. Eu posso estar me alimentando dessa culpa, desse estresse, utilizando da procrastinação como... Porque tem gente que se alimenta de energias positivas, né? De fazer ações positivas, de crescer. E tem pessoas que, às vezes, se alimentam dessas energias que não são tão legais. Então, a culpa, o medo o excesso de perfeccionismo, o paralisar, o congelar, o estresse. Essas também podem estar alimentando, você pode estar se alimentando e estar acostumado com essas sensações dentro de você. O Theta Healing consegue quebrar isso? Consegue quebrar. É exatamente isso que a gente faz. Por isso que é interessante a gente sempre olhar para as nossas emoções. Porque nas nossas emoções, lá atrás, algum dia, né, essa crença do que eu não sou capaz suficiente, por exemplo, ou eu não sou suficientemente capaz, ela Sim. foi criada em algum momento da sua vida, onde você fotografou essa frase, essa sensação, você registrou no seu subconsciente e ela virou verdade absoluta. Então, Entendi. você acorda todo dia, isso é inconsciente, tá, gente? Com a sensação de que você é incapaz. Então, se eu sou incapaz, porque algum dia, em alguma situação, eu senti isso, né? Pode ter vindo falado de mãe, de pai, de familiares, pode ter acontecido na escola, né? Quando a professora simplesmente te perguntou, Semari, agora é a sua vez. Quanto dá 1 mais 1? E você, não sei. Naquele momento, a sua sensação de incapacidade é tão grande perante a todos, né? De vergonha, né? Que você fracassou, que você recebe isso como essa verdade. A Tati está falando de chefe. É verdade, Tati. Tem razão. O chefe também pode deixar a gente meio... também bloquear a gente. Claro, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque somos humanos e a gente troca a todo momento, né? Então, aí, Tati, a inteligência emocional ela é muito importante. Você entender que isso é sobre ele e não sobre você é fundamental. Ontem eu atendi uma paciente minha e ela estava lá, Fabi, a minha chefe veio e ela causou e agora eu tenho que provar para ela que eu sou capaz. Eu falei, gente, mas espera, deixa eu entender uma coisa. Ela já é minha paciente há algum tempo. Você sempre foi capaz. E essa chefe não existia. Aí, de repente, ela chegou na sua vida e você se sentiu incapaz. Eu quero entender essa incapacidade aí é sobre quem? Em nenhum momento ela tem que mudar a vida dela. Ela só tem que ter empatia e enxergar o outro, que o outro está se sentindo assim. E não tomar as dores, se vitimizar, se diminuir perante aquilo que ela conquistou. Eu falei, não, a gente está trabalhando há meses para você justamente chegar onde você está, né? E isso, gente, a gente tem que vigiar muito, tomar muito cuidado, porque numa fala da Semari aqui, ó, me pega mais, né, naquele dia que a vibração não tá tão elevada, a gente tá aqui mais baixo, eu falo, ai, não gostei daquilo. Então para e já se pergunta, não gostei por quê? Isso é sobre a Semari, é sobre mim, por que que pegou em mim? Né? E é uma autoanálise que a gente chama. E tem que analisar todas as nossas sensações, porque se a gente não analisa a sensação, a gente não age, a gente não consegue pôr a mão na massa. Porque as nossas... Não é verdade? Que é isso que você faz quando você acorda, né? Você para, respira e se analisa. Como eu acordei hoje? Tem dia que você acorda maravilhosamente bem, é esse dia que você nem precisa se olhar, né? Você vai que vai. Imagino eu. E tem dia que você fala, hoje não tá bom, porque não tá bom, então eu vou olhar para isso, ajustar para que não
bagunça o dia todo, não é assim? Eu acho que a gente tem que pôr prazo, né? Até mesmo para arrumar a gaveta, né? É, Você põe prazo. Eu vou arrumar até amanhã, ou então, e aí você vai no seu tempo, mas essa questão de você acordar, a frase, né, que se fala orai e vigiai, ou vigiai e orai, é você vigiar todos os momentos. todos. Porque você pode sofrer por um gatilho inconsciente, né, que é isso que você está falando, Exato, você vira essa chave e deixa as coisas para lá. E aí exato. a gente tem sempre que retomar e falar, não, pera, calma, vou lá tomar uma água, respira, fala, pera. E ter essa consciência de você poder analisar a situação, isso é autoconhecimento. É, Isso é desenvolvimento das suas inteligências emocionais, exatamente. né? E assim, a gente estava falando da pandemia e me ocorreu uma coisa, né? Muita gente deixou procrastinou, né? Muita coisa. Muita. Arrumar a torneira que estava pingando, arrumar o vazamento que tinha lá, que estava dando bolor na parede, o relacionamento, não, tudo bem, vamos levando, vamos ver o que vai virar. Foi procrastinando coisas que naquele momento, lá em janeiro, fevereiro, eram situações talvez até pequenas, né? Verdade. E aí veio uma grande, né, mudança na nossa vida, de todo mundo enclausurado nas suas casas. E aí você começa a dar atenção para aquilo que você procrastinou, Por quê? né? Porque a torneira que você precisava estava quebrada e você não olhou para ela. Porque o relacionamento, né, que estava mais ou menos, você não regou, você não se comunicou, você não trocou. Exatamente. Então, muitas pessoas estão achando essa oportunidade. Assim, 50% a facção da direita achando que isso foi maravilhoso, porque realmente colocou todos os bichos para fora e a gente conseguiu ressignificar e trabalhar para quem já tinha acessado isso, né? Tava lá É, orçando a torneira, vou orçar, quem vai consertar, vou ver, né? Vou dando um jeitinho, mas estou olhando. Para quem não olha para nada, gente, e tudo bem não olhar, porque vai chegar a hora de todo mundo, isso é a única certeza que eu tenho. Quando chegar, é que para que não seja sofrido, né, Cê? Para que seja leve, gostoso. você sabe que essa questão dos relacionamentos, o alto índice de separação que teve Nossa, no período de pandemia, foi muito forte isso, né? Assim, mas também houveram muitos relacionamentos que foram restaurados. sim, Quando essa pessoa percebe que ela precisa de pessoas para ajudar, de pessoas de apoio, de equipes de apoio, né? sim. Eu tenho mesmo uma coach que a gente precisamos, foi necessário sentar, ela é aqui da cidade, sentamos pessoalmente para poder falar, o negócio é o seguinte, vai separar? Então vamos ver quais são as porquê, como, né? É engraçado quando você racionaliza essas coisas, a pessoa começa a falar, né, eu acho que eu procrastinei isso, eu deveria ter visto Exato, isso antes, é né? E isso. se dá uma nova chance. Nossa, recomeços, né? Recomeços são Exato. maravilhosos. Recomeços, eles criam dopamina no cérebro, gente. Tudo que a gente faz e que a gente vibra, a hora do lanche é intervalo. O intervalo ali do. A gente tem que atualizar, né, gente? Não, a tua daqui a pouco tá grande, aí você vai entender isso. O meu É, já tá com 16, já tá. esse intervalo da vida, né, também não só para se olhar, mas para comemorar, é importante, Isso. porque o prazer
qualquer tipo de prazer, ele gera um hormônio chamado dopamina. Quando a gente recebe isso, aquela sensação de gratidão maravilhosa. Isso é fundamental para quem procrastina, principalmente, né? Para todo mundo. Quem não deve ter, todo mundo tem que ter prazer. Mas é muito fundamental. E é aí, Cê, que eu acho que entra, é a chave do negócio. Porque cafezinhos, quantos a gente não tomava? Meu Deus. Cafezinhos, bate-papo, para quem fuma, desce, fuma um cigarrinho, sobe, tal, tal. Essas quebras durante o dia vão fazendo você procrastinar mais. Por quê? Isso te dá prazer, só que ele é um prazer já ligado ao hábito e não ao prazer que te gera o hormônio né? Para você celebrar. O cérebro precisa celebrar, gente. Você precisa fazer aquele post lá e falar, não acredito, vou postar agora. Tem que existir esse momento, esse é o seu presente, porque quando você faz isso, vem uma enxurrada de satisfação, e é químico agora, tá? Não é nada de técnica ou de coach ou disso ou daquilo. Vem uma enxurrada de satisfação e te dá gás, combustível, para que você não desista da vida. Então a gente tem que comemorar, mesmo que seja... Finalizou uma parte do teu trabalho, é que nem subiu o Everest, né? Subiu o primeiro nível. Comemora. Entendi. Comemora. Fez aquele post, acabou a live aqui, o que a gente vai fazer? Tem que comemorar. Esse é um trabalho desafiador, você está voltando agora. Precisa comemorar. Então a gente vai, e o que é comemorar? Aí é com seu coração. Se de repente se abraçar seu filho é comemorar, tomar um café é comemorar. Ou simplesmente parar e silenciar sua mente, também é muito bom. Fecha o olho. Olha, sente essa capacidade, né, tomando conta de você. Sente essa coragem tomar conta de você. Sente esse amor que você colocou naquilo e o quanto aquilo te fez bem tomando conta de você. Porque aí você vai ter esse combustível para mais e mais. Entendi, perfeito. Eu acho que é isso, é comemorar as pequenas conquistas do teu dia a dia. Não esperar pela grande porque você acaba não tendo combustível e aí novamente joga para debaixo do tapete. Começa a olhar o celular, né? Começa a ver série e aí acaba deixando as coisas por fazer. Exato. E aí tem aquela questão, né, da ansiedade que procrastinar te toca. E aí é muito comum, né? A gente planeja nosso dia. Tenho toque do planejamento. Se você abrir minha agenda, eu tenho horário para tudo. E não necessariamente eu preciso cumprir aquele horário, mas eu gosto de cumprir aquela tarefa. Então eu olho o meu dia. Ok. Né? E eu falo, bom, hoje eu tenho tudo isso. E eu, Fabiola, tá? Que não tenho isso no meu sistema, não tenho a procrastinação. Eu vou pegando assim, vou subindo um compromisso, botando para baixo, eu vou me divertindo. Com qual pensamento? Eu já sei que eu sou capaz de executar tudo da melhor e mais elevada maneira. Agora, nesse horário que estava planejado uma live que eu não tenho condições de fazer, eu vou fazer mais tarde. Eu vou fazer isso aqui que vai me dar gás, esse gás que até a Cris está falando, agradecer, né? Para que depois eu faça a live, que naquele dia é o mais desafiador, por exemplo. Então eu vou montando, é um joguinho de quebra-cabeça de coisas gostosas, de presentinhos para mim, né? Para eu me sentir essa pessoa empoderada ao final do dia, né? Olha só. Não, isso eu acho ótimo, né? Você sabe que nos processos a gente acaba tendo também pessoas que trazem essa... Aliás, eu estou atendendo uma executiva de uma universidade e ela tem o perfeccionismo como... Ela é uma virtude, ela é uma força e ele é também a criptonita, né? O que sabota, né? É o que sabota. Então, a gente tem que trabalhar isso da comemoração, dizer exatamente essa ideia que você trouxe, de ter na agenda, e aí você brincar com os post-its, assim, agora eu não estou com a fim de fazer isso agora, mas eu vou fazer esse outro. Você não está procrastinando, você só está trazendo
um propósito, né? Uma vontade, um desejo, um bem-estar, na realidade, para a execução daquela tarefa naquele momento. Eu acho que é O que a gente importante tem que também. prestar muita atenção? Eu não vou deixar. Olha para essa sua agenda para esse dia e você diz assim: eu sou capaz de realizar tudo. O que eu estou fazendo é mudar de lugar para construir esse empoderamento interno para que eu chegue lá naquela que é a final, né? Muito bom, E o que excelente. também é importante, gente, não vamos deixar para o final, porque se você deixar para o final, não dá para fazer essa brincadeira de ir se enchendo o seu tanquinho de combustível de empoderamento, né? Então eu planejo a semana inteira, 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 inteira. E raras as vezes tem alguma coisa no meio do caminho, porque eu também deixo um espacinho para possíveis coisas que Imprevisto. acontecem, imprevistos, exatamente. Perfeito, isso é Para eu não ótimo. ficar ansiosa, para que eu não fique já, aí ó, tá vendo? Isso entrou na frente, agora não dá. Agora eu já perdi o foco. Porque aí você começa, né? Esse estresse vem e toma conta de você, né? E é uma coisa que Exatamente. não que acaba com todo o nosso foco, né? Olha lá. Exatamente. Vamos ver quem que é. A maternidade me aliviou sobre o perfeccionismo. Ai, nossa, muito, Não, Cris. total. Meu Deus do céu. A maternidade é a maior lição de cura que a gente pode ter, né? Que as mulheres, Se que a é a gente se maioria, abre para isso, né? não tem como, hein, ser. Esse negócio vem numa avalanche. Não, porque aí é assim, você pode até, você tem que aceitar do jeito que veio, né? Essa aceitação, você talvez resista durante um tempo para Eu depois ter essa resisti, aceitação. eu É, resisti. Eu tive depressão pós-parto, não percebi, uau. mas a minha depressão era aquela assim. Na verdade, não era nada relacionado a filho ou a mãe. A minha mãe faleceu, eu tinha 17 anos. Então, há 23 anos ela faleceu. E aí, quando eu troquei de papel, então, querendo ou não, eu sempre era filha da mãe, Sempre né? foi. Olha, Sempre filha foi. da mãe, ó, gente. Sempre fui. Quando a minha filha nasceu, eu falei, não, agora eu não sou mais filha, eu sou mãe. E por alguma razão inconsciente, aquilo fez com que eu sentisse um distanciamento ainda maior da minha mãe, que fez a passagem. E aí eu falei, putz, agora eu tô sem chão, entendeu? Então aí eu entrei num fluxo de troca de papel, onde eu não estava preparada para aquilo. Por quê? Entendi. Eu fiz terapia 8 anos, freudiana, mas que ela é incrível, maravilhosa. Inclusive, é uma das razões pela qual eu tô aqui, além da minha mãe ter sido, né, psicóloga também. Mas eu não olhei com bastante atenção e carinho, sabe? Porque tem uma questão, os jovens de hoje, né? Eu tô atendendo muito jovem, eu acho muito lindo, emocionante o quanto eles estão se cuidando. Porque naquela época que ela faleceu, se eu tivesse dado atenção para aquela uma horinha de sessão, de autocuidado, de autoconhecimento, para depois ir para balada, e vai para balada, tem que ir para balada. Mas e se eu tivesse aquele equilíbrio, nossa senhora, eu não teria passado por muita coisa. Mas E acho que eles estão mas vindo com esse são, chip. pode ser, eu acho que a ge- as Já pessoas acabou estão a se live, olhando Fê? mais. Não, Meu Deus. ainda não. Temos Ah, ainda, é que tá. travou os comentários. A Ah, gente tem, é, eu acredito assim, as pessoas hoje em dia, elas estão um pouco mais abertas para se olharem, né? Não é mais feio, não é é, egoísta, não é é. ser egocêntrico, narcisista, que são coisas diferentes, E nem né? louco, Olha, né? Porque quem procurava terapeuta, era ajuda de louco. coaching, ou o coach era assim, tá fracassado na carreira. É. Não tem mais, não tem para onde ir, né? Muito pelo contrário, você vai procurar para você crescer mais e Para mais. poder ter desempenho, né? Exatamente. E quem vai para terapia é justamente para ter uma versão atualizada, se apaixonar por aquilo que é, viver leve. E aí, antes era só louco, né? Ai, Eram não, ela, taxados ela como faz terapia, desequilibrados. imagina.
Era visto de uma forma pejorativa, exatamente, é isso mesmo. Isso. E acho até que os próprios profissionais, eu não vou generalizar, obviamente, eles tinham um pouco de síndrome de impostor também. Né? Então, eles não conseguiam vender esse autocuidado, essa possibilidade de viver melhor, como o Julinho está falando aqui. Né? Como um cuidado, né? E Exato. não como uma doença. Exatamente. Porque, gente, exatamente. não precisa chegar na doença. Chega, né? Chega, tá? Chega. Para quem não sabe, chega. Se você não cuida, você pode ficar doente, sim. Mas aí, eles só tratavam essa parte de doença, né? E não tinha o cuidado, que eu acho que antecede e o que faz total diferença no nosso dia a dia. Né, eu acho que assim, esse desvendar, esse desfraudamento, assim, né? Parece que as cortinas abriram e que você olhar para você cuidar das suas emoções, fazem com que você, primeiro, deixe de adoecer, né? Que foi o caso que aconteceu comigo. Deixe de adoecer, deixe de sentir culpa. Né? Então você consegue ir na raiz dessas emoções e aí consegue consertar atitudes, como até mesmo a própria procrastinação. Você vai poder parar sozinho e falar, puxa. Isso. E aí eu tenho uma amiga que inclusive está aqui, que ela comentou que ela teve porque ela é uma amiga mesmo, amigona, então ela me liga e fala, eu tô cheia de ideias, eu não sei o que fazer primeiro, né? E aí a gente conversa muito, então pedir ajuda é bastante interessante. E eu aconselho, e ela fala para mim, agora que eu mudei, que eu tô tendo um outro olhar, né? Vai voltar? Gente, as coisas todas, tudo pode voltar. Acontece que quando você traz para sua consciência, que você tem clareza, que você consegue escolher, que você consegue se auto-observar e se redirecionar, a intensidade daquilo é uma outra conversa. E aquilo que você a Samari falou, você enxerga o momento que está chegando, né? E aí eu brinco que para algumas crenças, claro que eu ressignifiquei, eu dou risada, que eu falo a ela, meu Deus, senta que lá vem crença. E eu mesma dou risada das minhas atitudes, porque eu falo, não, essa não. Agora, se naquele dia eu quero que a procrastinação que eu curei, ela venha com o pezinho em cima do sofá, porque eu não quero fazer nada, com essa clareza, com essa escolha, ela não é mais uma crença. Não. Ela é e aí ela nem é procrastinar, ela deixa de ser, porque não está sendo de uma forma. Não é agindo de forma inconsciente, né? Exatamente, isso. Essa era a palavra. Exatamente. É um dia de prazer, gente. Mudou a palavra, Exato. Mudou a sensação. É um dia de presente para mim. E não tem culpa, tem só dopamina. Tem só dopamina, exatamente. Uma coisa que me ajuda muito a manter o foco, que era uma coisa que eu fazia antes da gravidez, muito. E aí eu parei por causa da gravidez, eu me divorciei, então aí fica, né, os cuidados têm que ser redobrados, porque sou eu e tudo mais. Não que ele não exista, gente, calma, ele existe, ele é um super pai, mas tô dizendo, né, claro que as suas funções, elas aumentam. Tudo bem. Porque depois começa. Depois a gente fala sobre isso. Exatamente. E aí o que acontece? Ginástica. Isso é prazer na veia. Isso é serotonina ali, na hora ali, ó. Acabou, você já tá reenergizada, se achando poderosa para fazer tudo. Ninguém tá falando que a gente vai ficar ali. Não. Não é para ficar nada disso. Que o coletivo hoje, infelizmente, tem um olhar muito forte para estética. Eu tô falando para saúde. É para energia, para saúde, suar, botar as coisas ruins para fora.
A raiva pode ser utilizada como... Ontem eu vi uma frase maravilhosa que é transfere o medo para sua evolução. A raiva também pode ser uma força motriz, né? Então, aquela energia de que você às vezes está... Porque eu gosto de luta, né? Então, a hora que você está lutando ou que você está puxando um peso mais forte, aquela dor, aquela força que você está fazendo, transforma ela em algo que vai fazer com que você depois possa transmutar isso para uma forma prazerosa, né? Para uma ação, para uma reenergização. Então, são situações que você tem que buscar. Né? Tem que buscar. Mesmo e tem que estar no calendário. E tem que estar no calendário. Tem que estar lá então, na eu agenda. acho que a gente, assim, eu queria ver com você. A pessoa que hoje conseguiu identificar sobre a procrastinação, né? O que ela tem que fazer para tentar não, né? Para vencer essa procrastinação, essa sensação, essa bolinha de ferro no pé que às vezes impede a gente de ir para frente, por preguiça, por descaso, por distração. Primeiro de tudo é fazer exatamente o que você fez. Vigiar suas palavras. Tentar e vencer são duas coisas completamente diferentes quando a gente coloca nisso, quando a gente fala. Se eu tento, eu já não consegui. Eu tô tentando, eu vou ficar tentando. Né? Como eu vou vencer? Como eu vou chegar lá? Porque eu vou chegar. Porque é uma escolha minha. Então são palavras. Então as palavras já são importantes logo de cara. Muito, muito. Uma outra coisa que a gente faz é olhar para essas emoções, né? Então, a procrastinação, ela é o véu, né? Quando a gente abre essa cortina, existe a sensação do medo, né? A sensação de ser incapaz. Aonde isso começou, né? Por que que você parte desse lugar? O que aconteceu que você fez essa crença ser a verdade absoluta? Então, a gente trabalha não só mudando as crenças, mas também fazendo o trabalho de download. Download é trazer para a sua essência. Porque o que acontece? O exemplo acho que da capacidade é uma coisa boa. Se algum dia você sempre foi aquela criança que deixava tudo cair, não conseguia desenhar direito, é você criança, né? Você não conseguia responder as perguntas da professora. Para aquela criança, né, aquele sistema, aquele coletivo imprime em você que você está deficiente naquele momento, né, que existem limitações. Acontece que cada criança está no seu processo de amadurecimento, de crescimento, de aprendizagem. Só que naquele exato momento, você se sentiu muito incapaz. E você pegou isso como verdade absoluta. Pode ser que no decorrer do tempo, você esconda, você realmente tenha isso como uma crença raiz, que a gente chama, tão profunda, que a gente não vai mais conseguir, você vai esquecer, né, seu sistema, seu cérebro, não lembra qual é a sensação de se sentir capaz. Porque ele lembra que ele nunca acessou isso. Então, tem uma outra ferramenta que a gente faz trazer para o seu sistema, né? Trazer para as sinapses a sensação e essência do que é ser capaz. Né? Como na infância, quando você não se sente amado. Às vezes você não se sentiu amado pelo seu pai e você não sabe amar. E você nem sabe o que é o amor. Então, a gente relembra essas sensações. Isso também é uma coisa muito que a gente usa em todas as sessões, né? Eu tento relembrar bastante ênfase nisso. Ai, vai acabar a nossa live, é isso? Daqui a pouquinho. Eu acho que é assim. Eu acho que o que a gente poderia deixar para as pessoas, Fabi, de uma forma bem simples, reconheça que você está deixando de lado. Primeira coisa. Em segundo, eu acredito que
colocar na agenda todas as atividades, todas, descarrega, todas, descarrega tudo. E aí, aos poucos, você vai buscar uma a uma e se organiza dentro de uma agenda, né? E aí, uma outra dica é, começa a fazer essa atividade, coloca um prazo, 50 minutos, que é a técnica do Pomodoro. 50 minutos, descansa 10. E aí, se você quiser continuar, ok, senão você pode mudar de tarefa, né? Dessa forma, você faz a sua agenda girar. Isso mesmo. Né? E o seu dia passa a se tornar mais produtivo e você vai chegar ao final do dia e vai falar, caramba, eu fiz isso tudo. Isso Parabéns para mim, que é o lance da comemoração que você estava falando antes. Né? Agora, as frases que você mencionou no começo, que é legal da gente, logo que a gente acordar, quais eram mesmo? Você levantar e a primeira coisa que você tem para dizer é o quê? Que eu sou capaz. Você sabe que o Teta Healing ele é bastante instintivo, né? E nesse momento, se eu fechei o olho, então esquece, eu não vou lembrar o que eu falei. Então... Era pra mim, então eu vou pegar no começo da live gravada. A live vai ficar gravada. Normalmente, e assim, as minhas sessões são assim. Eu tô ali num momento extremamente conectada com essa energia, com o seu campo, e eu vou falando. E eu fui fazer uma sessão de foto, eu olhei pra ela, falei, calma, fecha os olhos. A gente já sabe como ser assim. Eu começo a falar para que a gente crie um campo energético gostoso. Eu nem sei o que eu tô falando, mas eu sinto, né? Por isso que eu não sei. Mas vai estar lá. E aí a gente olha de novo para você treinar. Mas existem várias frases que eu posso te mandar agora para você e deixo também. Eu volto sobre algumas frases para procrastinação num post para todo mundo. Porque essas frases ajudam demais, demais. Eu acho que são importantes, Mas eu acho que a primeira é você realmente, ao despertar, lembrar que você tem a síndrome do procrastinador. Sim, e que você vai lutar contra ele esse dia, você vai vencê-lo. Vou dar o meu melhor. Isso. Se organizando, montando essa agenda, executando a tarefa até o final ou até a hora que você sente que você está bem com ela. Verdade, né? Para que, então, você possa deitar, como alguém falou, deitar novamente à noite com essa sensação de que, puxa, eu consegui, né? Eu acho que isso é impagável. E né? às vezes, a gente não termina tudo. Mas tá tudo bem, porque lembrem que a gente encheu aquele copinho de combustível. O copinho é o quê, gente? Nosso coração, que é o que move a gente. Esse é o copinho, entendeu? É em formato de coração. É isso que dá paixão, que dá vontade, que dá garra e que às vezes também nos dá esses desafios de emoções que deixam a gente confuso. Então é sempre o coração. Fechar o olho, olhar para ele, ou agradece e fala, o que você está querendo me dizer hoje, coração? Por que a gente não está tão conectado aqui, cérebro, cabeça? O que você está sentindo? Olhar para isso é bastante importante. O autoconhecimento te dá a prática de transmutar essas sensações, né? Exatamente. Ai, gente, a gente vai ter que ir. Eu queria agradecer um monte de gente conhecida, delícia que vocês estiveram aqui, Queca, Vanessa, Paulo, a Wildes, muito obrigada, gente, muito obrigada. Eu retomando esse meu contato com o mundo virtual agora. Fabi, eu quero te agradecer do fundo do meu coração, que essa nossa conexão está sendo retomada com esse convite maravilhoso que você fez para mim. É uma honra poder iniciar esse novo caminho seu em busca do seu melhor a cada dia. Exatamente. Espero que eu possa ter cooperado com você nesse tema, que é um tema desafiador pra caramba, né? Sobre procrastinação. Mas tá cheio de coração quentinho, então a gente com certeza tocou alguém. Ai, que coisa boa, né? A gente colocou, a gente plantou e é o que importa.
É isso que importa, É exatamente. isso. Muito obrigada, Obrigada, então, Fabi. obrigada a você, obrigada a todos que estiveram. Gratidão. Eu não consigo trazer nome a nome, mas ó, eu vi um a um, vocês estão todos no meu coração. Gratidão mesmo por contribuir, por essa troca, essa energia gostosa, viu? Obrigada, Obrigada, Fabi. minha amiga. Fica com Te amo, Deus. querida. Fica com Beijo Deus. Amém. também. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.